Então, o programa vocês têm nas mãos aí. Eu quero iniciar esse período agora de abertura e também de reflexão, compartilhando algumas ideias sobre esse tema que a gente está considerando que pode ser um tema que vai nortear o nosso espaço de reflexão aqui nesses dias. Não sei como você olha para essa questão, né? Mas a gente está refletindo cada vez mais sobre o desenvolvimento espiritual da criança, sem desconectá-lo do seu contexto, da sua vida. A gente sempre tem esse olhar do desenvolvimento integral, mas a gente quer jogar um pouquinho mais talvez aumentar um pouquinho o foco, a lente, para olhar o desenvolvimento espiritual das crianças como uma ferramenta de promoção, de resiliência. A gente está cada vez mais convencido, né, de que a fé é uma ferramenta de formação da resiliência. A gente tem visto em vários contextos, em várias comunidades, cada vez mais pessoas que têm conseguido resistir a todas as tribulações e superar todos os desafios em seus contextos, porque esse elemento da fé e da relação com Deus foi agregado à sua vida. A gente está cada vez mais convencido disso e a gente quer olhar para esse tema com essa perspectiva tanto do Estatuto da Criança, que é uma lei federal, vocês conhecem, a Lei 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu creio que é uma ferramenta de consulta para todos vocês. Nós queremos olhar para essa temática do desenvolvimento espiritual da criança e do adolescente como um direito previsto na lei, mas também, ao mesmo tempo, uma expectativa de Deus. Por isso a gente está partindo desses dois marcos, ou desses dois referenciais. O artigo 3º do ECA e Lucas capítulo 2, verso 52, que abordam e que contemplam a mesma coisa, o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. E um desenvolvimento que contempla essa dimensão da espiritualidade, como um direito. É muito comum quando a gente aborda essa temática do direito da criança e do adolescente, a gente pensar em educação, pensar em saúde, né? Pensar em assistência social, pensar, né? E está tudo certo, é isso também. Mas dificilmente a gente levanta essa bandeira de defender o direito da criança a se desenvolver espiritualmente. E esse direito também é previsto na lei, não é? Então, queremos partir desses dois marcos. Este é o artigo 3º da lei, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 3º. Veja lá o que diz. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento. Podemos ler junto? Físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Ok? Lei federal. Está no ECA. A criança tem direito e é preciso que se assegure para todas as crianças brasileiras, independente se nasceu no Gramacho ou no Leblon, em Curitiba, na Água Verde, ou em Itaperuçu, na comunidade do Caçador, independente de onde tenha nascido, independente da geografia, a lei federal define que deve ser assegurado para todas as crianças, através da lei e de outros meios, as oportunidades e facilidades para que a criança se desenvolva de maneira
plena, física, mental, moral, espiritual e social. Isso é o que diz o Estatuto da Criança. O Evangelho, Lucas capítulo 2, verso 52, diz assim: o menino, se referindo a Jesus, ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante da sociedade. Então nós entendemos que esse crescimento que Jesus experimentou, que esse crescimento que Jesus desfrutou, é um crescimento que Deus quer para todas as crianças. Todas. Isso não era projeto de Deus apenas para esse menino. É projeto de Deus para todas as crianças. Que os meninos cresçam, meninos e meninas, cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante da sociedade. Então, Lucas 2,52 está alinhado com o artigo 3º de uma lei federal do nosso país. Então, o desenvolvimento da criança contempla essas dimensões. No ECA, física, mental, moral, espiritual e social. E na Bíblia, sabedoria, estatura, ou física, graça diante de Deus, que é o desenvolvimento espiritual, e graça diante dos homens, que é o desenvolvimento social. Né? Entendo que sabedoria é você fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Isto é sabedoria. Sabedoria é fazer as coisas da maneira de Deus, conhecer e seguir suas instruções, sua vontade e seus planos. Então, essas 4 dimensões que são contempladas aqui em Lucas 2,52, sabedoria, estatura, graça diante de Deus e graça diante dos homens, elas estão interligadas e é um só conjunto que nos mostra em Lucas 2,52 o desenvolvimento de Jesus. Então, como eu disse, esse crescimento que Jesus desfrutou é um crescimento que Deus deseja para os seus filhos, para os nossos filhos, deseja para todas as crianças. Não é apenas para alguns, é para todos. E entendemos que esse desenvolvimento que Deus espera que todas as crianças desfrutem é um desenvolvimento que nós somos chamados para facilitar. E nós somos chamados para promover onde nós estamos. E não podemos nos conformar com nada menos do que isso. Que as crianças dos nossos territórios, das nossas comunidades, se desenvolvam plenamente, em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e em graça diante da sociedade. Eu estou convencido de que essa é a nossa agenda comum. Criar todos os meios e facilidades e oportunidades necessárias para que as crianças desfrutem desse projeto de Deus para as suas vidas, desse plano de Deus, dessa intenção de Deus para as suas vidas. Então, trabalhamos desde essa perspectiva. Né? Que desenvolvimento tem a ver com caminhar na direção dos propósitos de Deus. Desenvolvimento humano, desde uma perspectiva bíblica, tem a ver com as pessoas terem a capacidade de discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida. E nós passamos a desfrutar desse desenvolvimento pleno na medida em que nós conseguimos discernir quais são as intenções de Deus para a nossa vida e conseguimos caminhar na direção dessas intenções. Para mim, isso é desenvolvimento desde uma perspectiva bíblica. Processo é processo, não é produto. Você não entrega produto de desenvolvimento na comunidade onde você está. Você desencadeia processo. Você facilita processos. Você fomenta processos. Você enriquece processos. Não é produto que se entrega, é processo que se inicia. Um processo de mover-se na direção das intenções de Deus. É algo que tem a ver com discernir e fazer a vontade do Pai. Nós nos desenvolvemos como gente, como ser humano, na medida em que nós conseguimos discernir e caminhar na direção das intenções de Deus.
Por isso que diaconia não é ação social. Diaconia vai muito além da ação social. Nós temos 5.570 secretarias de segurança, secretarias de ação social no país. São 5.570 municípios no Brasil. Todos eles têm uma secretaria de ação social. Será que precisaria mais da gente fazendo mais ação social? A diaconia vai além da ação social. Acho que na prática você pode até falar, não, isso aqui, não sei se isso aqui é diaconia, mas as raízes da diaconia estão na igreja. E a diaconia vai mais além da ação social, porque a diaconia convida a comunidade, convida as pessoas para uma vida nova. E uma vida nova que só Cristo pode dar. Então, a diaconia vai mais além da ação social. Então, discernir e fazer a vontade do Pai, isso tem a ver com desenvolvimento. Né? Jesus é o projeto de gente modelo. Você pensar assim, como é que Deus queria que eu fosse? Olha para Jesus. Aquele é o projeto de ser humano que Deus tem para todos nós. Ele é a nossa referência. Então, a gente pode dizer assim, eu quero ser gente como Jesus. Né? Então, então, se desenvolvimento tem a ver com discernir e fazer a vontade do Pai, uma pergunta que deve surgir é, mas qual é a vontade do Pai? Né? Qual é a vontade do Pai? Eu gosto de tomar como referência para responder essa pergunta Mateus capítulo 6, verso 10. Você quer saber qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que, Jesus disse, a vontade é que Deus reine na terra, da mesma forma que Ele reina no céu. Conhecem essa expressão? Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma que é feita no céu. A vontade do Pai é estabelecer o seu reino, o seu governo, a sua liderança sobre as nossas vidas e sobre todas as esferas da vida em sociedade. A vontade do Pai é que o reino venha. Eu sei que tem muita gente que faz um esforço para levar a gente para o céu. Jesus fazia um esforço para trazer o céu para as pessoas. Né? Jesus queria que as pessoas experimentassem o céu desde já. Por isso que às vezes há um conflito da agenda de Jesus com a agenda da igreja. É Jesus querendo trazer o céu para as pessoas e a igreja querendo levar as pessoas para o céu. Né? E às vezes dá um conflito de agenda, né? Mas quando Jesus fala que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, Jesus está unindo céu e terra. Né? Ele está querendo que as pessoas, desde já, comecem a desfrutar dessa vida do reino, dessa vida onde Deus governa, onde Deus lidera, e o reino já veio. Não veio todo, não veio de maneira plena, mas já veio, já está aí, e nós já podemos desfrutar dele. Não é? Então, e eu acho muito interessante que Deus, o Pai, para concretizar esse plano de que as pessoas pudessem desfrutar desde já do reino, Deus resolveu agir na história através de gente como a gente. Eu acho isso impressionante. Aí tem gente que ainda quer fazer apelo por engajamento. Não tem que apelar não, rapaz. Você não enxergou ainda o privilégio, cara. Privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, daquilo que Deus está fazendo. Deus escolheu gente como a gente para participar desse projeto de redenção, de restauração, de reconciliação, de tudo aquilo que foi atingido pela queda. Deus está convidando a gente para participar desse projeto de promoção do reino em todas as esferas da vida em sociedade, para que essa vida e essa sociedade sejam transformadas. Que transformação a gente quer ver acontecendo? Quais são os critérios? Como é que a coisa está e como que ela deveria estar? Como que nós encontramos e como nós entendemos que Deus gostaria que as coisas funcionassem? Porque é para essa transformação que Deus está convidando a gente. É para essa transformação, para esse tipo de desenvolvimento que Deus está chamando a gente para facilitar e para promover. Eu posso citar alguns critérios. Aqui.
Então, Deus quer que haja justiça, em vez de injustiça. Amém? Tranquilo? Deus quer que haja amor. Não no lugar do ódio, no lugar do egoísmo. Deus quer que haja amor. Deus quer que haja serviço. Em vez de poder, você quer ser o maior? Quer ser o maior? Sirva. É facinho ser o maior. Eu quero ser o primeiro. É facinho, facinho. Começa lavando o banheiro. Né? A crise é Serviços Gerais, Alnamar, né? É. Partilha, em vez de acúmulo. Verdade, no lugar de manipulação. Fraternidade, em vez de opressão. Paz, em vez de brigas. E misericórdia, em vez de legalismo. Então, são esses critérios que a gente pode tomar como referência quando a gente pensa o que é que Deus quer transformar. Quais são os critérios, quais são as bases para essa transformação que Deus quer usar nossa vida, nossas comunidades de fé, nossos projetos, nossas organizações. Com que critérios? O que é que precisa ser alterado? O que é que precisa ser transformado? Né? Então, nesse encontro, a gente quer realçar essa dimensão do desenvolvimento espiritual das crianças como um direito fundamental e como uma expectativa de Deus. A gente não quer, nesse encontro, deixar de ter esse olhar integral para a criança, né? Mas nós queremos dar um pouquinho mais de atenção a essa dimensão do desenvolvimento espiritual da criança como um direito e como uma expectativa de Deus. Então, nós entendemos que a dignidade da criança ela é violada quando essa criança é privada de expressar a beleza da imagem e semelhança de Deus, por ter as suas potencialidades atrofiadas pela iniquidade de um Estado injusto, que no lugar de garantir direitos, promove a exclusão, promove a segregação socioespacial e promove a morte. O maior violador do direito da criança e do adolescente no nosso país é o Estado brasileiro. Não são as mães, não são os pais. O maior violador de direito de criança e adolescente no país é o Estado brasileiro. Então, quando a dignidade da criança é violada, essa criança é impedida, é privada de expressar a beleza da imagem e semelhança de Deus que há nela. E essa deve ser um ponto central na nossa agenda de luta. O ser humano foi criado para refletir, por meio de tudo aquilo que ele é e faz, a imagem e semelhança do Criador. E muitas crianças que nós conhecemos e que nós convivemos e que nós servimos estão sendo privadas de refletir a imagem e semelhança do Criador em suas vidas. Porque o Estado mete uma laje na cabeça delas. Uma laje dessa largura de concreto, que impede que essas crianças se tornem os homens e mulheres que Deus quer que elas se tornem. E nós temos que empoderar e fortalecer essas crianças para que elas encontrem instrumentos para quebrar essa laje. Porque é uma laje, meu irmão. Tem criança que nasce no elevador, que só sobe. Talvez os nossos filhos. Nasce no elevador, faz isso. Nasceu, faz, vai embora. E tem criança que nasce no subsolo com a laje de concreto na sua cabeça. E nós temos que pensar como é que essa criança pode quebrar essa laje, para que ela se torne a pessoa que Deus quer que ela seja. Então, é luta que demanda criatividade, sabedoria, discernimento, coragem, perseverança. Corrupção mata. Como servos de um Deus que ama a vida, nós não podemos olhar para a corrupção e falar, é assim mesmo.
Em Cambé tem corrupção, mas em Brasília é pior. Então, tá bom. Não está bom, não. Não está bom, tem gente morrendo porque os caras roubaram dinheiro de comprar medicamento. Tem criança saindo da escola e entrando no tráfico porque ia para a escola com a expectativa de fazer a primeira refeição do dia e roubar o dinheiro da merenda escolar. E essa criança sai. E existe uma relação direta entre evasão escolar e ingresso no consumo e no tráfico de drogas. A gente sabe disso. Então, assim, nós não podemos olhar para um Estado corrupto e falar, é assim mesmo uma ova. Não é para ser assim mesmo. Né? Se promove a morte, e nós somos servos do Deus que é vida e que ama a vida, nós precisamos não nos conformar com este mundo. Cansado, puxa vida, e a gente está nessa luta, e aí? Aí fala com um, mataram criança, né? Mataram mais um. Aí, lá no Bonfim, no Docas, a mulher de 19 anos vai e mata o menino, tijolada na cabeça, por causa de uma pensão, né, Darclay Paulo. E cara, e o que a gente está fazendo, cara? Né? Meu Deus, e você tem que ir para aqui, viu? Porque senão você vai usar outra arma, né? E eu fui para a palavra. E Deus falou comigo. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E o apóstolo Paulo fala assim, não cansem de fazer o bem. Não cansem de fazer o bem. Porque se vocês não desistirem, no tempo certo vocês vão colher. Não cansem de fazer o bem. Porque se vocês não desistirem, no tempo certo vocês colherão. Aquilo foi um bálsamo para mim, cara. Um bálsamo. Foi de Deus. Eu estava saindo de um culto de oração na comunidade do Redentor. E saindo, encontrei a Darclay. A Darclay está chorando aí? Poxa. Aí, encontrei, falei para a Sueli, né? A gente estava saindo do culto de oração. Falei, eu tenho que contar isso para a Darclay, né? E peguei o Darclay lá no jardim e tal. O Darclay tem uma palavra de Deus. Eu sei que você é luterana, mas eu vou falar, eu tenho uma palavra de Deus para você. Está na Bíblia. Posso ler? Darclay falou, pode ler. Eu abri Gálatas capítulo 6, verso 9. E li para Darclay, né? Aí Darclay fez o que ela está fazendo ali, começou a chorar. Aí eu deixei que Sueli e fui embora, né? Mas eu acho que também foi uma palavra, né, de Deus para Darclay, né, Darclay? E para a gente, né? Deus dizendo assim, ó, não canse de fazer o bem. Não canse de fazer o bem. Você está com a sensação de que está enxugando gelo? De que não está resolvendo? De que a sua intervenção não está? Não pare. Não pare. Não canse de fazer o bem, porque se vocês não desistirem, no tempo certo vocês vão colher. E o tempo certo é o Kairos. É o tempo de Deus. O tempo certo não é o meu tempo. Não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Então, nesses dias aqui, a gente quer refletir sobre a fé em Cristo como um elemento promotor de resiliência. Se vocês quiserem ler Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5. Vamos ler? A gente lê a Bíblia aqui também. Amém? A fé em Cristo é um elemento promotor de resiliência. Gera no ser humano a capacidade de resistir às adversidades da vida. E não só isso, gera no ser humano a capacidade de aprender com as adversidades, de superar as adversidades e de ser transformado pelas adversidades. A fé em Cristo. A fé em Cristo. Nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona. Então, pensar sobre isso.
Queremos também parar um pouco nesses dias para voltar os nossos olhos para Jesus, observar como que Jesus reagiu ao ver crianças sendo desprezadas, excluídas, marginalizadas, inclusive pelos seus discípulos. Discípulo de Jesus marginalizando crianças, excluindo crianças, criando obstáculo para que as crianças se aproximassem de Jesus. Discípulos de Jesus fazendo isso. Naquela época, hoje não existe, né? Marcos capítulo 10 diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou a criança nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Marcos capítulo 10, versos de 13 a 16. Voltar os nossos olhos para Jesus, e queremos também ser inspirados por esse agir diaconal de Jesus, que acolhe as crianças, que coloca as crianças no centro das atenções, que demonstra claramente para todos da comunidade de fé que Jesus não aceita a exclusão dos mais vulneráveis. Jesus não tolera a exclusão dos mais fracos. Marcos capítulo 9, versos 33 a 37, quando os discípulos estavam discutindo no caminho, e aí Jesus pergunta sobre o que eles estavam discutindo. Jesus fala: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas está recebendo também aquele que me enviou. Então, queremos refletir sobre essas questões e ser inspirados por esse agir diaconal de Jesus. Meu horário é até 3h40, tenho 3 minutos, então algumas considerações, normalmente a gente faz consideração no final, vou fazer inicial, né? Então precisamos ser cada vez mais intencionais no ato de encorajar as crianças a andar com fé, porque alguém disse que a fé não costuma falhar, né? Então o profeta, nós precisamos cada vez mais ser intencionais nesse ato de encorajar as crianças a andar com fé, porque a fé não costuma falhar, de incentivá-las a experimentar a fé no cotidiano, encontrando segurança e refúgio em Deus, de acreditar na possibilidade de criar o que não se vê, além de crer naquilo que não vê. A gente está sempre pensando em fé como ver aquilo que não existe ainda, né? Crer naquilo que ainda não existe. Mas que tal também olhar para a fé com essa perspectiva, né? De criar aquilo que ainda não existe no seu território, de criar aquilo que ainda não existe na sua comunidade. Nutrir a fé de uma criança é fortalecer a sua capacidade de criar, que ela é filha de um Deus criador. Ela nasce com potencial para criar, ela nasce com capacidade criativa. Mas essa laje que atrofia as suas potencialidades precisa ser quebrada, precisa ser rompida. Então, nutrir a fé de uma criança é fortalecer a sua capacidade de criar, de elaborar, de construir, de edificar aquilo que ainda não existe no seu cotidiano. É necessário, aqui embaixo, que entendamos a evangelização como um processo libertador. Um processo que ajuda a criança a pensar sobre a vida, a realidade, a cultura, uma evangelização que promova a autonomia e a consciência crítica. A evangelização como um processo, não como um pacote, não como um produto, mas como um processo que promove libertação, que ajuda as pessoas a pensar, que ajuda as pessoas a criar, que promove autonomia, que promove capacidade crítica, que não aliena,
Não aliena, a fé cristã não aliena, a fé cristã engaja. Pensar um pouquinho no relacionamento pessoal de uma criança, que o relacionamento pessoal de uma criança também é uma ferramenta de proteção nas suas condutas e nas suas tomadas de decisão. O relacionamento de uma criança com Deus é uma ferramenta de proteção. A gente está começando aí com a Life Words, né, no Escolha a Vida. Nós queremos e cremos que a criança pode desenvolver um relacionamento com Deus que vai dar a ela a capacidade de fazer boas escolhas, de optar por bons caminhos, pelo caminho da vida. Mais uma consideração: a fé cristã ela é pessoal, mas ela é também coletiva, não é isso? A fé é pessoal, mas ela é coletiva. Por isso, é importante a gente entender a evangelização como um movimento comunitário de promoção da vida. A gente vai muito para a abordagem pessoal, né? Para essa coisa da salvação do indivíduo, mas que tal a gente poder olhar para essa intenção de Deus de salvar uma comunidade, de restaurar uma comunidade, de reconciliar uma comunidade toda com Ele? Então, entender o processo de evangelização como um movimento comunitário de promoção da vida. Jesus falou isso: eu vim para que todos tenham vida. Jesus não é apenas a encarnação de um Deus que vem e salva, Jesus também é a encarnação de um Deus que vem, salva e reúne. Deus reúne. Nós queremos ver as nossas crianças sendo integradas em comunidade de fé. Porque Deus veio, Deus salva, mas Deus também congrega as pessoas. Deus reúne, Deus cria comunidades. O Deus que a gente serve, você sabe muito bem disso. O Deus que a gente serve é um Deus comunitário. Ele é comunitário. O Deus que a gente serve não é um Deus tipo carreira solo. Sabe carreira solo do mundo gospel? Né? O Deus da Bíblia é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é comunidade. Ele é um Deus comunitário. E nós somos criados à sua imagem e semelhança. Por isso nós somos seres gregários. Né? A gente quer se juntar. Alguém falou aqui, a gente espera esse encontro o ano todo. Né? A gente quer ficar junto. Porque o isolamento é adoecedor. Quando a gente se isola, a gente adoece, atrofia e morre. Por isso que não tem vida cristã no isolamento. Só tem vida cristã no ambiente da comunidade de fé. Porque nós somos filhos de Deus. A natureza divina é comunitária. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo. Então nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então a gente precisa puxar o Pai. A gente precisa parecer com o Pai. E a gente precisa incentivar nossas crianças a congregar, a se integrar, a se reunir, a fazer parte de comunidade, não é? Porque o isolamento adoece. Ok? Uma outra consideração para pensar que evangelizar não é doutrinar. Porque Jesus não é uma doutrina, Jesus é uma pessoa. Amém? Jesus não é uma doutrina, por favor. Até salvação, que alguns entendem como doutrina, eu penso que salvação é uma pessoa. Porque quando José e Maria entregam o menino Jesus para ser consagrado ao Senhor no templo, o homem que pega o menino Jesus fala assim: Deus, hoje os meus olhos veem a tua salvação. Oh, que coisa linda! A salvação não é uma doutrina, a salvação é uma pessoa. Os meus olhos, pode me despedir em paz, porque os meus olhos hoje veem a tua salvação. Não é? Então Jesus não é uma doutrina, Jesus é uma pessoa. Então, evangelizar não é doutrinar. Então, nós queremos que as crianças conheçam Jesus, amem Jesus e sigam Jesus. Essa é a nossa expectativa. Por meio de Jesus, Deus aceita. Por meio da fé, nós recebemos Jesus como Senhor. Então, a gente quer que as crianças conheçam uma pessoa, e não necessariamente uma doutrina, mas uma pessoa. Então, é bom a gente lembrar que ter cuidado para não confundir evangelização com doutrinação. Né? Às vezes você forma evangélicos, mas não forma discípulos de Jesus. Né? E eu não sei se a gente foi chamado para criar evangélico. Né? Eu tenho medo desse negócio. Né? É bom também termos em mente que a evangelização de crianças é sempre uma via de mão dupla. Sempre. Quem se aproxima das crianças, vocês se aproximam, vocês sabem disso. Muitas vezes você vai na expectativa de evangelizá-la e você é evangelizado por ela. Então, se prepare.
não é? Se prepare, porque a gente pode ler Provérbios e Deuteronômio, que fala da responsabilidade de a gente ensinar, de a gente instruir, de a gente caminhar junto, de falar, de partilhar, de educar, mas também, Jesus diz que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Ele também disse que quem recebe uma criança em seu nome está recebendo ele mesmo. E ele ainda diz que o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, por isso, a evangelização é uma via de mão dupla. Né? É uma via de mão dupla.